Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jean Grondin, ou Grondin, não sei, ele que nasceu em 1955, é um filósofo professor canadense, deve ser Grondin então, porque o Canadá tem uma influência ali francesa, né? Canadense reconhecido por suas contribuições no campo da hermenêutica, né, da interpretação filosófica ou atividade da interpretação. Ele defende a existência de uma linguagem interior universal. As principais obras dele é a Universalidade da Hermenêutica e o Sentido da Vida. A correnteza de um rio, segundo Jean Grondin, indica a direção de um sentido que não depende de nós. Então a gente vai falar sobre o sentido da vida, que independe de nós, segundo Jean Grondin. Vamos falar também da natureza, como a natureza tem um movimento interminável, segundo o Barão de Holbach. Bora lá? Então o sentido é algo que sentimos e que, por isso, existe independentemente de nós. Eis alguns exemplos. O sentido de uma corrente ou das águas de um rio, o sentido do vento, o sentido do grito de um bebê, o sentido no qual se dirigem em conjunto as coisas, o crescimento de uma planta, a evolução de uma doença. Minha primeira evidência é que esse sentido, que poderíamos chamar de sentido de direção, não é construído por nós. Afinal, ninguém inventou o sentido do rio. Minha segunda evidência é que esse sentido pode ser sentido. Para saber o que significa sentir o sentido, basta entrar em um rio, em um vendaval, sentir o cheiro de um alimento ou ouvir um grito de dor. Nos dois casos, fala-se de sentido. Nossos 5 sentidos são nossa capacidade de sentir o sentido. O sentido é a direção ou a finalidade das coisas mesmas. Nesse nível elementar, o sentido não depende de modo algum das nossas construções. A prova está em que nós, os humanos, não somos os únicos a sentir esse sentido. Os animais são perfeitamente capazes de senti-lo. O animal sente se alguma coisa o ameaça, mas também sente quando alguma coisa é sensata. Isto é comestível. Este é um bom lugar para repousar, um bom parceiro para procriar. Toda a vida é, assim, guiada por uma expectativa de sentido, embora essa expectativa possa ser decepcionada. Segundo Jean Grondin, na sua obra A L'écoute du Sen, né? A escuta do sentido. Vamos agora ao Barão de Holbach. A observação iluminada pela reflexão deve convencer-nos de que tudo na natureza está em um movimento interminável. Mas de onde a natureza recebeu seu movimento? Dela mesma, pois ela é o grande todo, fora do qual nada pode existir. Diremos que o movimento é um modo de ser que decorre necessariamente da essência da matéria, que ela se move por sua própria energia, que seus movimentos são decorrentes das forças que são inerentes, interno, específico e próprio à própria matéria, que a variedade de seus movimentos e dos acontecimentos que deles resultam vem da diversidade das propriedades, das qualidades, das combinações que se encontram originalmente nas diferentes matérias primitivas das quais a natureza é o conjunto. Então, isso está no Sistema da Natureza, da obra do Barão de Holbach. Uma evidência é algo de que não se pode duvidar e cujo contrário é absurdo. Para poder concordar ou discordar do texto de Jean Grondin, a evidência do sentido de direção é o ponto sobre o qual mais precisamos refletir. É o ponto de partida de Grondin. Podemos então fazer a seguinte pergunta: nós realmente observamos que a direção do rio, do choro do bebê é algo de que não se pode duvidar? Sem cair no absurdo, é possível conceber o contrário disso que se apresenta a nós como a direção do rio ou do choro do bebê? É muito difícil discordar de Grondin e considerar possível duvidar da direção do rio, do vento, do choro do bebê, ou ainda imaginar como válido o contrário dessa direção. Ela é, portanto, uma evidência, e o pensamento de Grondin a esse respeito mostra-se muito bem justificado. É coerente com a nossa experiência do mundo dizer que há uma direção em tudo o que existe. Um segundo aspecto do ponto de partida do autor, chamado por ele de a segunda evidência, está em dizer que o sentido de direção pode ser simplesmente sentido, isto é, captado por meio dos 5 sentidos sem a necessidade de argumento, reflexão ou discussão. Para constatar isso, basta observar que, mesmo sem refletir, as pessoas percebem o que significa entrar em um rio ou em um vendaval, ouvir um grito de dor ou sentir o aroma de um alimento. Pelos 5 sentidos percebemos então a direção ou a finalidade das coisas. Sentido, sentido percebido pelos sentidos, direção ou finalidade sentida. É proposital a relação que o autor estabelece entre os 5 sentidos, o sentido de direção e o sentido percebido. Todo esse vocabulário é do campo do sentir, não do refletir, do calcular ou do construir interpretações. A essa altura do texto, Grondin recupera a sua ideia inicial e a representa como conclusão. O sentido não depende de nossas construções racionais, mas é percebido imediatamente.
Por fim, Grondin extrai uma segunda conclusão ampliando a primeira. Todo ser vivo é guiado por uma expectativa, a preparação e a espera do encontro do sentido. Pode-se dizer que o sentido identificado por Jean Grondin como a finalidade da existência é imanente a ela mesma. O filósofo não aponta para um nível externo à existência nem se baseia em uma teoria sobre ela. Em sua análise, o ato de existir é o que revela sua própria finalidade ou seu sentido. Outros filósofos identificam um sentido transcendente na existência, um horizonte de realização que vai além do próprio ato de existir. Trata-se de uma reflexão que exige cuidado redobrado, pois, para que a afirmação de um sentido transcendente seja adequada, requer-se que ela também se enraize na imanência da experiência do ato de existir. Do contrário, corre-se o risco de projetar opiniões, ideias ou teorias na existência em vez de ouvir a ela mesma. Alguns filósofos trataram a imanência e a transcendência como duas alternativas excludentes, quer dizer, impossíveis de serem combinadas. O mundo seria explicável por si mesmo e tornaria desnecessário apontar para alguma dimensão maior do que ele. É o caso da posição filosófica conhecida como materialismo. A matéria de que são feitas todas as coisas é concebida como algo dinâmico, portador de suas próprias possibilidades de desenvolvimento, sem a necessidade de pensar em algo diferente dela para explicar o mundo. Ela daria o seu sentido imanente tanto como finalidade, o desenvolvimento da matéria é o seu próprio objetivo, quanto como origem, tudo provém da matéria. O filósofo francês, o Paul-Henri Thiry, também conhecido como Barão de Holbach, é um exemplo de filósofo materialista. No seu entender, o dinamismo da matéria, o movimento, se realiza sem nenhuma causa externa a ela mesma, ao mesmo tempo que a finalidade de tudo é realizar esse dinamismo. Alguns filósofos, porém, percebiam que o estudo da matéria era mais complexo, sobretudo porque não observamos nada no mundo a que possamos dar o nome de matéria. Só observamos coisas materiais singulares. O conceito de matéria seria, então, uma construção do pensamento e não um conceito que aponta diretamente para a realidade. Muito antes de Holbach, o filósofo Demócrito de Abdera explorou bastante essa temática. Assim, pensando no conceito de matéria, é possível afirmar que há vários materialismos na história do pensamento filosófico. E eles dependem do modo como cada filósofo entende a matéria. Aliás, nem mesmo na física contemporânea há um conceito único de matéria. Outros filósofos ainda perceberam que a observação do mundo, qualidades que se mostram incompreensíveis quando o olhar reflexivo se limita ao próprio mundo. Por exemplo, é possível afirmar que há valores que se revelam no mundo, mas não se reduzem a ele. Valores são avaliações. Perceber valores no mundo significa olhar para as coisas e não parar apenas na estrutura física delas, mas captar ao mesmo tempo o que é que elas valem em si mesmas. Assim, ao olhar para o mundo, podemos não apenas ver coisas, mas avaliá-las como coisas belas, boas, justas, independentemente do conteúdo do contorno cultural que se dê à ideia de beleza, de bondade ou de justiça. Beleza, bondade e justiça são tomadas como sentidos gerais que as coisas têm nelas próprias. Mesmo os outros animais percebem valores nas coisas, identificando-as, por exemplo, como desejáveis, ameaçadoras, atraentes, repulsivas. Esses valores parecem objetivos, pois não dependem de invenção. Haveria uma ordem objetiva de valores. Alguns filósofos concebem assim uma dimensão que, mesmo agindo no mundo, vai além dele e o supera. Identificam, portanto, o sentido transcendente, mas não tratam a transcendência e a imanência como alternativas excludentes, pois a transcendência se deixa perceber por meio de experiências vividas na imanência do mundo. Então é isso aí. Só um pouco esse tema da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Hasta lá, vista, bebês. Até a próxima.